Oi, gente linda, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula do nosso grupo de estudos das obras de Melanie Klein pela Escola Formação do Psicanalista. Página 382, 1937, Amor, Culpa e Reparação. Em 1936, Melanie Klein e Joa apresentaram uma série de palestras sob o título A Vida Emocional de Homens e Mulheres Civilizados, que acabou se tornando a base de um pequeno volume chamado Amor, Ódio e Reparação, publicado no ano seguinte. As duas dividiram o assunto que tratavam ódio e culpa e agressividade. Melanie Klein de amor, culpa e reparação. Melanie Klein apresenta aqui as ideias ainda bastante recentes da teoria da posição depressiva, que formulara apenas 2 anos antes, fora da exposição pouco técnica. É de especial interesse o exame de um amplo leque de situações humanas, mais variado do que em qualquer outro de seus escritos. Mais tarde, Melanie Klein mudaria de ideia a respeito de um ponto. Neste artigo, o fardo da reparação de um objeto danificado pelo ódio é colocado nos ombros do bebê desde o início. No entanto, de acordo com a teoria posterior, a posição esquizoparanoide, a seção se mantém dominante nos primeiros meses de vida. E a necessidade de reparação só surge mais tarde nos estados mais integrados na posição depressiva. Trata dos fortes impulsos do ódio, que são para fundamental da natureza humana. Segundo, em que procuro fazer uma descrição da força igualmente poderosa do amor e do impulso de reparação, serve como complemento à primeira, pois aparente divisão, subdividida por esse tipo de apresentação, na verdade, não existe na mente humana. Ao separar nosso tópico dessa maneira, talvez não possamos comunicar com certeza a constante interação entre amor e ódio, mas era necessário dividir um assunto tão amplo? Foi só estudar o papel desempenhado pelos impulsos destrutivos na interação entre amor e ódio. Seria possível mostrar como os sentimentos de amor e as tendências de reparação se desenvolvem em ligação com os impulsos agressivos ou apesar deles. O capítulo de Joa deixou claro que essas emoções aparecem pela primeira vez na relação inicial da criança com os seios da mãe e que elas estão fundamentalmente ligadas à pessoa desejada. É preciso voltar à vida mental do bebê para estudar a interação de todas as forças que formam os mais complexos de todas as emoções, aquilo que chamamos de amor. Então, Klein está aqui, né, mostrando demistificando também essa ideia de um amor romântico, né? Quanto mais eu amo, né, a esse trocadilho entre os psicanalistas, mais também eu vou te odiar, mostrando que tudo isso tem uma base, e essa base começa na infância, começa no bebê, e ela, juntamente com essa outra teórica, convida o leitor, convida o psicanalista que está aí se debruçando sobre a clínica infantil a rever aí as memórias, né, desse infante, desse bebê, que tudo começa ali nesse solo infantil que é a criança. A situação emocional do bebê, o primeiro objeto de amor e ódio do bebê, a mãe. Ao mesmo tempo, desejado, odiado com toda a intensidade e força características das ânsias arcaicas da criança. Muito no início, esta ama a mãe no momento em que ela satisfaz suas necessidades de alimentação, aliviando os seus sentimentos de fome e lhe oferecendo o prazer sensual que obtém quando a sua boca é estimulada ao chupar o seio. Essa gratificação é parte essencial da sexualidade da criança. Na verdade, a sua expressão inicial. Mas quando o bebê está com fome e seus desejos não são satisfeitos, ou quando sente dor, desconfortos físicos, a situação imediata se altera.
Surge sentimentos de ódio, de agressividade. Ele é tomado por impulso de destruir a mesma pessoa que é objeto de todos os seus desejos e que sua mente está ligada a tudo aquilo que está sentindo, seja bom, seja ruim. Então, o Winnicott ele vê essa parte aqui, né? E a Clay, Bion também vai discutir isso aqui, que é muito comum no bebê esse sentimento, né? Eu fui no bebê, na criança e no pré-adolescente, no caso aí até os 8 anos, ele vai dizer, os três vão concordar que essa postura do bebê, né, de amor e ódio, né, eu fui satisfeito, então estou feliz, não me agradou, eu parto para a agressividade, é uma postura primitiva. Os três vão concordar que é uma postura primitiva. Porém, um adulto que age assim, né, se você não me agrada, terá retaliações, fala de questões aqui primitivas, não desenvolvidas. Não quer dizer que todo adulto é assim. Aí vamos voltar lá às questões da castração, da questão do desenvolvimento de uma criança, o que leva um desenvolvimento realmente dentro de uma neurose um pouco mais normal. Não quer dizer que todo adulto tenha essa postura, embora vai ficar chateado, embora vá ficar meio receoso quando alguém fala uma coisa e faz outra, tem uma postura às vezes que não condiz. Veja bem, estamos falando de adultos que houve aí um desenvolvimento psíquico, o próprio David Ziman nos seus estudos, fundamentos psicanalíticos lá na parte da teoria, quem quiser assistir a Salomão para vocês, desenvolvimento da personalidade, sendo que esse desenvolvimento da personalidade não é segundo a ótica da psicologia, da biologia, tá, gente? É segundo a ótica da psicanálise, que vai falar das estruturas psíquicas e de ego, superego, consciente, pré-consciente e inconsciente, tá? Vamos deixar isso bem, bem aqui claro e definido. Então, quando o adulto tem posturas, né, de pirraça, né, eu vou fazer uma retaliação, fala aí de questões aí desse bebê primitivo que não se desenvolveu e que está aí com toda a força nesse adulto que não importa a idade, vai ter posturas que vai muitas vezes chocar as pessoas vão se perguntar, nossa, essa pessoa é adulta, está tendo essa postura. Essa pessoa tem tantos graus de conhecimento, no caso, um doutorado, um pós-doutorado, tem uma postura tão infantil. Não. Deleta isso e muitas vezes é preciso olhar para a estrutura psíquica. Surge os sentimentos de ódio, agressividade. Ele é tomado por impulso de destruir a mesma pessoa que é objeto de todos os seus desejos, em que sua mente está ligada a tudo aquilo que está sentindo, seja bom, seja ruim. Como Joa demonstrou em detalhes no bebê, o ódio e os sentimentos de agressividade também dão origem a estados dolorosos, como sufocamento, falta de ar e outras sensações desse tipo, as quais são sentidas como elementos capazes de destruir seu próprio corpo. Assim, a agressividade, a infelicidade e o medo voltam a crescer. O meio mais direto e primário pelo qual o bebê se alivia desses estados dolorosos de fome, ódio, tensão e medo e a satisfação de seus desejos pela mãe, a sensação temporária de segurança que obtém ao receber gratificação aumenta muito a gratificação em si. Desse modo, a sensação de segurança se torna um componente importante na satisfação obtida quando se recebe amor. Isso se aplica tanto ao bebê quanto ao adulto, tanto às formas simples de amor quanto às suas manifestações mais elaboradas. Como a mãe foi a primeira a satisfazer nossas necessidades de autopreservação e nossos desejos sensuais, além de nos dar segurança, ela desempenha um papel duradouro na nossa mente.
apesar das várias maneiras como se dá essa influência, e as formas que ela toma, nem sempre é, ficarem claras mais tarde. Por exemplo, uma mulher pode parecer ter se afastado da mãe, mas ainda busca inconscientemente alguns traços de sua relação inicial com ela, no relacionamento com o marido, ou com o homem que ama. O papel essencial que o pai desempenha na vida emocional da criança também influencia todas as suas relações amorosas posteriores, assim como toda a sua ligação com outras pessoas. No entanto, a relação inicial do bebê com o pai, na medida em que este é percebido como uma figura gratificante, amistosa e protetora, é modelada, em parte, sobre a relação com a mãe. Então, esse sentimento que o ser humano tem, né, de buscar uma segurança, buscar uma estabilidade, tem a ver aí com essas marcas iniciais da mãe. Só que é o bebê, né? É o bebê. Isso é normal. Essa coisa de que eu preciso me estabilizar, esses movimentos que o humano faz, né? Eu preciso solidificar minha carreira, preciso fazer um nome, preciso. Tudo isso está ligado à mãe. Está ligado à mãe. Então você que está aqui, que quer fazer um recorte dessa aula para dar uma palestra para casais ou família, você pode fazer um recorte aqui e tirar daqui, né? Essa coisa que as pessoas buscam, não, eu preciso é, ter um nome, né? Eu preciso que meu nome vire uma marca, eu preciso solidificar a minha carreira, estabilizar minha situação financeira. Tudo isso são movimentos ligados à figura da mãe, né? E é ruim, não, não é ruim, né? Muito pelo contrário, isso tudo são marcas arcaicas desse primeiro início de vida do bebê. Não é nada de ruim aqui. Por isso que quando a gente estuda a psicanálise do casal, vai mostrar lá que nós temos no nosso inconsciente uma matriz ali que demanda essas forças pulsionais que é a figura da mãe, né? Isso é muito rico, muito profundo. Os sentimentos de culpa inconsciente. Todos nós sabemos que quando percebemos em nós mesmos impulsos de ódio contra alguém que amamos, ficamos preocupados ou culpados. Como diz é, Cole, Cole diz, ter raiva de alguém que amamos é como loucura no cérebro. Né? É o que Freud vai dizer, né? Se não amamos, adoecemos. E se amamos, enlouquecemos. Exatamente. Se você ama, você enlouquece. Né? Mas a gente vai ver aqui que não é bem uma loucura. Chegando ao quadro patológico, claro, existem relações doentias que o outro adoece de loucura, né? Aí tem umas questões aí de carência e tudo, mas voltando aqui àquele ponto, né? Você que busca aí, né? É, 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 refinar seu trabalho clínico, né? Ter aí especializações, que eu acho isso muito importante, né? Eu sou o primeiro incentivador que os meus alunos se especializem. Isso não é ruim, né? E faz ter um nome, né? Ter um nome aí de referência, isso tá ligado aí a essa busca de segurança que é o bebê. Nossa, nossa tendência é deixar esses sentimentos de culpa segundo plano por causa da dor que eles trazem. Entretanto, eles se manifestam de várias formas disfarçadas e são fonte de perturbação nas nossas relações pessoais. Por exemplo, algumas pessoas sofrem com a facilidade quando não recebem o apreço, mesmo daqueles que não têm muita importância para elas. Isso acontece porque sua mente consciente não se sente digna de atenção dos outros. Impressão que é confirmada quando são recebidas com frieza. Outros se sentem insatisfeitos consigo mesmo, sem nenhuma razão objetiva, das maneiras mais diversas. Por exemplo, não se sente à vontade com sua aparência, seu trabalho ou sua habilidade geral.
Algumas manifestações desse tipo são percebidas com facilidade e receberam a denominação popular de complexo de inferioridade. Sim, uma criança que não foi amada, desejada, não houve uma celebração do seu nascimento, como diz Dona Winnicott, como diz o Carl Gustav Jung, sobre os ritos de passagem terem uma celebração, né? E a própria Klein vai dizer que essa criança, por não ter tido um investimento libidinal, e o Freud também vai falar isso nos três ensaios da sexualidade ali, sobre a questão da sexualidade infantil, essa não aposta nesse narcisismo primário vai fazer essa criança não ter uma noção do que ela é capaz de fazer. Ela não tem noção das suas múltiplas potencialidades, como diz o Jung. Ela não tem noção das pérolas que ela tem na mão, né, dos seus investimentos secundários. É aquela pessoa que às vezes a gente fala: poxa, você tem riqueza na mão, você tem pérola. Ô, fulano, olha aí, você tem potencial. E a pessoa fica naquela dúvida. Não é que ela duvida do outro, ela duvida de si, porque lhe faltou, né, esse olhar, dizer: você você é especial, você é capaz. Percebam, gente, que o sofrimento humano é muito mais profundo do que se apresenta hoje na sociedade. Eu acho, olha, quando eu vejo um coach, quando eu vejo um outro profissional dando dicas de cura, sucesso, mudança de vida, eu até relevo, sabe? É um coach, é alguém que quer, quer fórmula mágica, mas quando eu vejo alguém que se diz psicanalista, e que está muito acomodado no seu percurso analítico e que não estar atento aos discursos do seu paciente, eu desconfio dessa pessoa. Hoje, gente, eu tô igual o Lacan, bem rígido com relação à psicanálise. A psicanálise ela é rígida. Ou você é psicanalista ou você não é. A psicanálise é um trabalho de labuta pesada. É um trabalho realmente de pesquisa. Você realmente está interessado nesse texto, desse sujeito que chega na clínica com uma queixa. Isso é psicanálise. Agora, uma psicanálise, só um instantinho, tá, gente? Beber minha aguinha aqui. Uma psicanálise, um psicanalista que não lê, não participa de um grupo de estudo, não faz uma troca, ou falar que nem Lacan, tem alguma coisa errada com essa formação aí. Tem alguma coisa errada aí. Muito, muito errado. Perceba o perigo da culpa inconsciente, é muito perigoso. Ele não sabe. E uma pessoa na culpa inconsciente, ele vai se sabotar sempre que o sucesso ou a felicidade lhe bater à porta. Ele vai se sabotar. Você que está assistindo a aula, meu caro aspirante, eu quero dizer para você uma coisa. Você tem múltiplos potenciais. Múltiplos potenciais. O que vai ajudar esse aspirante a fazer as mudanças pulsionais é a análise pessoal e a leitura dos estudos teóricos. Não é possível fazer mudança pulsional sem esse não ter aí uma base teórica. As descobertas da psicanálise mostram que as sensações desse tipo têm raízes mais profundas do que se supõe, estão sempre ligadas ao sentimento inconsciente de culpa. O motivo pelo qual algumas pessoas precisam tanto de elogios, de aprovação geral, essa de ter provas de que são dignas de amor. Oh, meu Deus, esse sentimento surge do medo inconsciente de ser incapaz de amar os outros de verdade, ou de forma insuficiente e principalmente e não conseguir dominar seus próprios impulsos agressivos. Essas pessoas têm medo de ser um perigo para aqueles que amam. Então, tá aqui a resposta. Se você quiser fazer um recorte para dar uma palestra sobre isso, fique à vontade, tá? De aqui nessa videoaula eu já estou autorizando a vocês. Então, hoje vocês estão tendo noção aí
Mas eu volto a falar, né? Um humano, né, que tem aí essa postura de que ele não é capaz, ele está falando aí de que não foi amado desde o útero, né? O Winnicott vai falar sobre isso, né? E nós vamos estudar o Winnicott o ano que vem, né? É, é, quando ele fala, tudo começa em casa, né? Tudo começa em casa. O amor e conflitos em relação aos pais, como eu procurei mostrar a luta entre amor e ódio, com todos os conflitos, ela provoca, começa a mais tenra infância e continua ativa pelo resto da vida. Então, não adianta que você vai amar e odiar seus amigos e não amigos, você vai amar e odiar, tá? Como diz aqui, até o resto de você, até o resto da vida. Ah, eu vou passar pela vida, vai odiar. Eu odeio. Tem pessoas que eu quero no inferno. Tem pessoas que eu quero no inferno. Tem pessoas que eu quero que tome um pau. Que isso, professor? É. Tem pessoas que falam assim, caramba, morrer é pouco, tem que sofrer em vida. Tem que sofrer em vida. Então vamos parar aí, vamos aí viver esse sentimento lindo, que é o amor e o ódio. Né? Ela se origina na relação da criança com os pais, na relação do bebê e de colo com a mãe, e já estão presentes sentimentos sensuais, que se expressam por meio de sensações agradáveis na boca relacionadas ao processo de sugar, né? Ele tá ali chuchando e quando a mãe tira o peito ele fica agressivo. Claro, né? Tô aqui no gozo, eu tô aqui no prazer, você me tira do meu gozo, aí vai lá, arranha a mãe. Logo, as sensações genitais ocupam o primeiro plano e o desejo pelo mamilo da mãe diminui. No entanto, ele nunca chega a desaparecer por completo, permanecendo ativo no inconsciente. Em parte, também na mente consciente. No caso da menina, a preocupação com o mamilo é transferida para o interesse, em sua maior parte inconsciente pelo órgão genital do pai, que se torna objeto de seus desejos e fantasias libidinais. E não é isso que a gente vê hoje na vida adulta, gente, né? Mulheres muitas vezes mirando, meu nosso, o seio dela é maior do que o meu Deus, o seio dela tem mais silicone do que o meu. Não tem isso, não tem, né? Meu Deus, ela tem mais bunda do que eu. Meu Deus, ela tem uma vagina enorme, eu não tenho. Tudo isso são movimentos, são restos de marcas da infância, são restos e marcas aí da criança de 8 anos, dessa pré-adolescência aí que está aí ainda, como diz o Lacan, com força, vindo total na vida desse adulto, né? É aquela coisa, né? Meu Deus, ele tem um ombrão, ombros fazendo às vezes uma distinção, ele tem um pênis grande, será que ela vai gostar? Tudo isso faz parte desse amor e ódio, e tudo isso faz parte de uma sexualidade, desse quadro, né? Ah, eu sou psicanalista, não vou odiar ninguém. Vai odiar sim, vai odiar, você vai odiar. Você vai querer medir o tamanho aí do seu conhecimento teórico e técnico, né? Por que não? E a questão é como lida. Se lida com infantilidade ou se lida com certa maturidade. Mas o importante é sentir. Estou sentindo aí que aquele colega ali tem um grau de conhecimento, status quo, de saber psicanalítico que eu não tenho. Ou seja, ele está falando falos do colega, né? Estou sentindo aí que aquele cara não tem tanta envergadura teórica e técnica para conversar comigo. Ou seja, seu pênis é muito pequeno, colega. Então, isso tudo vai acontecer, gente, mas a questão é como lida com esse quadro, de maneira infantil ou de maneira adulta, né? À medida que prossegue o seu desenvolvimento, a menina passa a desejar ao pai mais do que a mãe. Ela passa a ter fantasias consciente de tomar o lugar da mãe, conquistando o pai e se tornando sua mulher. Também tem muita inveja dos outros filhos que a mãe possui e deseja que o pai lhe dê bebês que possam ser seus. Estes sentimentos, desejos e fantasias são acompanhados de rivalidade, agressividade e ódio contra a mãe.
somando-se ao ressentimento que sente contra ela, oriundo de frustrações anteriores no seio. Mesmo assim, fantasias e desejos sexuais em relação à mãe permanecem ativos na mente da menina, sob sua influência que ela deseja tomar o lugar do pai, ao lado da mãe. Em alguns casos, esses desejos e fantasias podem se desenvolver com mais força do que aqueles relacionados ao pai. Assim, o amor que sente pelos dois se mescla a sentimentos de rivalidade. Mistura que se estende à sua relação com os irmãos. Os desejos e fantasias associados à mãe e irmãs formam a base de relações homossexuais diretas mais tarde, assim como os de sentimentos homossexuais, que se manifestam diretamente na amizade e no afeto entre duas mulheres. No curso normal dos acontecimentos, esses desejos homossexuais são relegados ao segundo plano, são desviados e sublimados, e a atração pelo sexo oposto torna-se predominante. Um desenvolvimento correspondente ocorre no menino que logo sente desejos genitais em relação à mãe, sentimentos de ódio contra o pai, encarando como rival. Entretanto, nele também surgem desejos genitais voltados para o pai, que são a raiz da homossexualidade nos homens. Essas situações geram muitos conflitos na menina, apesar de odiar a mãe, também a ama. O menino ama o pai e gostaria de poupá-lo do perigo criado por seus impulsos agressivos. Além disso, o principal objeto de todos os desejos sexuais, no caso da menina, o pai no menino, a mãe, também provoca ódio e vontade de vingança, pois esses desejos são frustrados. A criança tem um profundo ciúme dos irmãos, pois estes são rivais na disputa pelo amor dos pais. Ela, no entanto, também os ama, o que gera mais fortes conflitos entre impulsos agressivos e sentimentos de amor. Isso leva ao sentimento de culpa e ao desejo de oferecer compensações, uma vez que nossas relações com as pessoas, em geral, são moldadas a partir desse mesmo padrão. Essa mistura de sentimentos é muito importante, não só para a nossa relação com, com os nossos irmãos, mas também com a nossa atitude social, nos sentimentos de amor e ódio, no desejo de fazer compensações pelo resto da vida. Lembra que eu falei para vocês que toda a obra desses teóricos estão em aberto, né? A obra do Freud está em aberta, né? Cada teórico pegou uma parte e foi ali explorando, né? Klein vai explorar aí a questão da clínica infantil. A mesma coisa na obra da Klein. O Bion foi discípulo dela e analisando dela. Bion vai ampliar esse texto aqui quando ele fala, né? Que ao mesmo tempo que os irmãos têm rivalidade entre si, têm ódio entre si, também existe uma paixão ali entre eles, né? Não é somente a filha para com o pai, não é somente o filho para com a mãe, mas é também entre irmãos. O Bill vai falar que isso se estende entre irmãos, se estende entre cunhados, primos, né? Tio, tia, avô, avó, cunhado, com cunhada. Então, Bill vai dizer que o que prende esses dois irmãos de ter ali uma questão mais prática desse amor, né? A nível libidinal, ou seja, o ato sexual em si, é a questão do superego. Tá? O que às vezes, muitas vezes, segura essas reuniões de família, né, onde ele reúne titio, titia, vovô, vovó, primo, prima, cunhado, com cunhada, e assim por diante, sobrinhos, é o superego. Mas, Bill deixa bem claro, desejos inconscientes, né, um para com o outro ali, está acontecendo. Tá? Então, Bill vai pegar esse ponto aqui. Nós vamos ver isso na obra dele lá para frente depois, tá, gente? Bill vai mostrar que existe sim um certo grau de paixão entre os irmãos, né?
há excesso de ciúme, de rivalidade, mas também há excesso de paixão, né? E ele vai dizer paixões ardentes. O que segura ali é o superego. Então ele vai dar um exemplo que essas reuniões de famílias nada mais é do que uma suruba inconsciente ali que está rolando, em que o que está segurando eles é o que, segundo o social é a moral, mas na verdade o superego. Pode acontecer uma ruptura? Pode acontecer. O que a gente vê em algumas famílias, irmãos que têm caso com irmãos há anos, irmãos e primos que têm casos, cunhados e concunhados que têm casos, né? Tio e sobrinha, tia e sobrinho, avô e neta, neto e avó. Pode acontecer de haver uma ruptura nesse inconsciente, tá, gente? Pode acontecer. Essa ruptura que nós chamamos é aquilo que o Bill fala. O ego e o superego ali fizeram um acordo de romper com essa moral e ter aí o próprio ato sexual entre eles. Deixando aqui esse parênteses aberto para vocês, tá bom? Klein fala isso, mas o próprio Bill vai explorar esse ponto aqui. Amor, culpa e reparação. Afirmei anteriormente que o sentimento de amor e gratidão surge direta, espontaneamente no bebê, como resposta ao amor e aos cuidados da mãe. O poder do amor é que é manifestação das forças que tendem a preservar a vida. Está presente no bebê, ao lado dos impulsos destrutivos, encontra sua expressão fundamental ao apego ao seio da mãe, que depois se transforma no amor por ela enquanto pessoa. Meu trabalho psicanalítico me convenceu de que quando surgem conflitos entre amor e ódio na mente do bebê e o medo de perder o objeto amado, entra em ação. Um avanço muito importante no desenvolvimento. Esses sentimentos de culpa e sofrimento surgem como um novo elemento na emoção do amor. Eles se tornam parte integrante do amor, influenciando profundamente em termos de qualidade e quantidade. Mesmo na criança pequena, pode-se perceber uma preocupação com o objeto amado, que não é, como se poderia pensar, simplesmente sinal de dependência em relação a uma pessoa amiga e prestativa, tanto na mente inconsciente da criança quanto na do adulto. Ao lado dos impulsos destrutivos, há uma profunda ânsia de fazer sacrifícios, a fim de ajudar e restaurar as pessoas amadas que foram feridas ou destruídas na fantasia. Das profundezas da mente, o desejo de deixar as pessoas felizes está ligado à forte sensação de responsabilidade, de preocupação com elas, que se manifesta na solidariedade genuína com outros e na habilidade de compreender como eles são e como se sentem. Vamos? Então, não pense você que amar é segurança. Amar está em risco. Mas amar é aquilo. Eu estou na mão do outro. Então, amar te deixa frágil. Amar te deixa com ciúmes. E na sensação de supor que vai perder o objeto amado, a pessoa entra em estado de ânsia, de preocupação, de angústia. São marcas vívidas que trazemos da infância que elas nunca irão embora. Ah, isso é falta de maturidade. Não é falta de maturidade. O amor nos implica nesse lugar de desamparo, né? O amor nos implica nesse lugar de que eu preciso desse outro. Agora, essa questão desse amor sacrificial que a Melanie Klein fala, de uma maneira saudável, não doentia, na busca de ser aceito, é, na verdade, algo fraterno que acontece nas relações saudáveis, né? Essa coisa de querer ver o bem do meu amigo, da minha amiga, ou das pessoas que eu amo, não de uma maneira de um falso self, de querer ser visto como bonzinho ou bonzinha, não. Na verdade, esse sentimento aí de ternura e fraternal e quero ver o bem das pessoas, a quem tem um carinho, a quem tem um apreço, a quem tem um respeito, a quem eu tenho um certo respeito. Tudo isso fala de um lugar que a pessoa
tem para com o outro. Mas também existe o inverso, né? Essa busca sacrificial ao ponto de se anular, né? De buscar ser aceito ou de ser visto como bonzinho e bonzinha. Clay vai falar, eu já gravei essa aula para vocês, não estou me recordando bem as temáticas, mas é próxima essa temática aqui, desse falso self que surge no seio da família, né? Dessa criança que tenta ser bonzinho, bonzinho para todos da família para ser aceita. E Clay vai dizer, essa pessoa tem muito ressentimento dentro de si, então ela mascara esse sentimento de ressentimento que há ali, muito ódio, né? E ela se coloca como bonzinho, bonzinho na família, e na verdade não é. Então, há uma diferença muito grande. Então, essa busca, né, de que eu estou amando, então não vou amar, André, não vou amar. Não, você está perdendo o melhor da vida. Não amar é adoecer, é perder o melhor da vida. E a vida é isso, você se arrisca. Você se arrisca. Não tem essa. Ah, vou fazer muita análise, porque aí eu vou saber lidar. Não. Não é questão de fazer muita análise. Isso aí já é uma outra fantasia, uma outra. Um pensamento. Não. É viver. Não tem aquela música do Roberto Carlos, né? Fortes emoções. O importante que eu vi, né? O importante é viver. E amor não é garantia. Amor você se colocar em risco, né? Amor também implica em sacrifício, amor implica em presença, amor implica em desejo, amor implica no olhar. Isso é o amor. Então, não, eu preciso amadurecer porque eu não vou mais me quebrar minha cara com as pessoas. Oi, menos, vai, menos. O amor nos convida a sermos mais humanos. Abrir mão do amor é pedir para adoecer e pedir para não viver o melhor da vida. Identificação e fazer reparação, né? Se realmente Ser realmente atencioso implica se colocar no lugar dos outros, nos identificamos com eles. Essa capacidade de identificação com outra pessoa é um elemento extremamente importante nas relações humanas em geral. Além de ser uma condição básica para sentimentos de amor. Tem um livro de um filósofo psicanalista chamado. Oh, meu Deus do céu. Ele foi meu professor no ESP, de pós-graduação Fundamentos da Psicanálise. Oh, meu pai do céu, gente, ele tem um livro muito gostoso. Eu acho que eu coloquei ele na ementa de vocês. Deixa eu ver, meu Deus do céu. Oh, meu pai do céu. Ele foi meu professor, ele escreveu um livro, Por que nos identificamos, né? Um livro muito gostoso mesmo. O nome do livro, Por que nos identificamos, é do filósofo psicanalista Daniel Omar Pérez. Mas eu acredito que eu tenha colocado esse livro na ementa. Se um de vocês puderem dar uma olhada na ementa, me confirma. Se não tem, me passa, que eu passo para vocês o PDF dessa obra. Só conseguimos deixar de lado o sacrificar, até certo ponto, nossos próprios sentimentos e desejos, pondo temporariamente os interesses e emoções do outro em primeiro lugar. E temos a capacidade de nos identificar com a pessoa amada. Então, não tem nada de errado da pessoa, às vezes, se sacrificar numa relação pelo amigo ou pela pessoa que ama, né? Isso envolve desejo, envolve investimento libidinal, envolve aposta nessa relação. Então, não tem nada de errado, né? Da pessoa que ama alguém, seja amigo, seja uma pessoa que ela realmente está interessada em construir uma história, de haver sacrifício. Isso faz parte da identificação. Essa identificação envolve um investimento libidinal, envolve uma aposta, né? E envolve aí também uma credibilidade, acreditar nessa pessoa, né? Um relacionamento amoroso feliz. Levando em conta o que afirmei a respeito das origens do amor, examinemos agora alguns relacionamentos específicos dos adultos, tomando primeiro como exemplo o relacionamento amoroso satisfatório, estável entre homem e mulher.
do tipo que podemos encontrar no casamento feliz. Isso implica forte apego, capacidade de sacrifícios, mútuos e grande, né, habilidade de compartilhar a dor, assim como o prazer, os interesses de cada um, assim como o gozo sexual. Pois é, esse é um ponto que merece aqui ser explorado, né? Uma relação de amor homem-mulher que o outro não está interessado na minha história, nos meus sonhos, é algo, né? Pra A mesma coisa uma amizade que não está aí interessada nos meus sonhos, meus projetos, nas minhas conquistas, nas minhas satisfações e não satisfações, é melhor ver. Porque o que define uma relação é o desejo. O quanto essa pessoa está desejando estar comigo. Não precisa ser da mesma profissão, mas que deseja estar. Isso é muito importante, porque há pessoas que estão tão abandonada, está tão acostumada com restos, que aceita qualquer coisa que é dado na relação para ela. Vou ler de novo aqui para vocês. Isso aqui é muito sério, tá, gente? Isso aqui é muito sério. Olha só. Se encaixa aqui, ó. Isso aqui é muito sério. Vou ler para vocês de novo aqui para vocês, tá? É... Outros se sentem satisfeitos consigo mesmos, têm uma razão objetiva das maneiras mais diversas. Por exemplo, não sente vontade com sua aparência, seu trabalho, suas habilidades em geral. Algumas manifestações desse tipo são percebidas com facilidade e receberam a denominação popular de complexo de inferioridade. Uma pessoa que não tem noção do seu valor, não tem noção, né, e que está falando de abandono, né, ela vai se acostumar com o que é dado para ela na mesa. E para ela tá bom. E aí vai desenvolver um falso self, né? É para que ter muito, né? Vamos ser simples, né? Para quê? Para quê? Mentindo para si. Então, uma relação que se diz amorosa, né? Que se diz amorosa, em que esse outro não está interessado, não existe um gozo na sua história, não existe um gozo nas suas conquistas, nos seus sonhos, é melhor ver o que é isso aí. Agora, chamar que isso é amor, não. Isso é pedir esmola. Isso é pedir esmola. Outro dia eu vi uma palestra de um pensador, né, Mário Cortella, que ele diz o seguinte: não implore presença, não implore amor, não faça isso. Isso é uma das maiores humilhações do humano. Pedir para que o outro venha me compreender. Eu esperava que essa pessoa te compreendesse. Meu Deus, quanto sofrimento, quanta humilhação, quanta falta de personalidade, Diego, e o quanto essa pessoa está abandonada dela mesma, o quanto ela está desconectada, como diz o Jung, dela própria. Isso é muito sério, gente, que eu estou falando aqui. Isso é muito sério, muito profundo. Se você está numa relação, seja de amor e amizade, que não há gozo, estar na sua companhia, como diz Lulu Santos, naquela música dele, estar em sua companhia é bem melhor. Melhor rever. Não a relação, mas rever essas invocações. Melhor rever, né?
Que relações são essas que eu tenho que estar sempre me pedindo para me convidar para as coisas, para sair? Que coisa é essa que eu tenho que estar sempre pedindo para confirmar aí? Olha, a Clara já está dizendo, tem muita culpa inconsciente aí, tem muito abandono aí. Tudo isso ela pede para dar uma olhada. Não é o outro, tá falando de si. Por que que invoca tantas relações de abandono, tantas relações que, olha, sobrou isso aqui para você, serve? É sempre resto? É isso, é sempre resto? E tá feliz com os restos? Tá feliz com o que sobra? Então tá falando de um lugar de muito abandono. Tá falando de um lugar que eu não mereço ser feliz. Fala de, um, fala de culpa inconsciente, que é muito grave e que faz a pessoa desenvolver um falso self. Isso sim é muito grave, muito delicado. Na realização feliz entre pessoas adultas, o desejo arcaico de ter a mãe ou o pai só para si continua ativo inconscientemente. A realidade, é claro, não permite que alguém se torne marido da mãe ou esposa do pai. Se isso fosse possível, o sentimento de culpa em relação a outras pessoas dificultaria a gratificação. Mas só quando se consegue desenvolver uma relação desse tipo com pais na fantasia inconsciente que se supera até certo ponto o sentimento de culpa ligado a essas fantasias. Ao mesmo tempo que se desprende gradualmente dos pais sem chegar a romper com eles, que se torna possível transferir esses desejos para outras pessoas que passam a representar os objetos desejados do passado, apesar de não serem identificados com elas. Ou seja, esse rompimento com os pais, que a Clay fala que é uma castração salutar, não é deixar de amá-los. É aquilo que o Lacan fala, né? Estou me desligando do seu desejo, me desligando do seu discurso. Onde a pessoa está agora tendo um discurso próprio, uma escrita própria, da sua própria, com o seu próprio punho, a sua própria história, sendo ele agora aquele que está atuando na sua própria história, não segundo o desejo e o discurso do outro. Ele próprio está atuando dentro aí do seu discurso e desejo. Mas foi de uma maneira. Ou seja, só quando o indivíduo cresce no verdadeiro sentimento, do sentido da palavra, é que essas fantasias infantis podem ser realizadas no estado adulto. Mas ainda a culpa ligada a esses desejos infantis é aliviada, pois a situação de fantasia na infância se torna real de uma forma permissível. De forma que a prova que danos associados a essa situação por meio da fantasia nunca foram infligidos na realidade. Uma relação feliz entre dois adultos, nos moldes do que acabo de descrever, pode significar, portanto, uma recriação da situação familiar arcaica, que se tornará mais completa, ampliando ainda mais o círculo de garantia mútua e segurança. Com relação do homem e da mulher e com os filhos, isso leva ao assunto da parentalidade, ou seja, se a criança cresceu no lar onde houve ali, né, uma escuta, um acolhimento, houve ali um diálogo, né? Houve ali um processo de castração que deu certo, é possível que ela venha ter aí uma, uma vida adulta dentro de uma normalidade mais equilibrada, fazendo escolhas, né, dentro desse padrão arcaico da sua família de origem, né? É possível. Então, Clive vai dizer, é possível que essa criança venha se tornar um adulto mais feliz, com relacionamentos mais felizes e saudáveis, porque ele tem marcas salutares no inconsciente. Isso tudo é importante, né? A parentalidade, ser mãe, né? Examinaremos primeiro o desenrolar do relacionamento realmente amoroso entre a mãe e seu bebê, nos casos em que a mulher atingiu uma personalidade maternal completa. Há muitos fios que servem
de ligação entre o relacionamento entre mãe com filho e desta com a sua própria mãe durante a primeira infância. As crianças pequenas possuem um forte desejo, consciente ou inconsciente, de ter seus próprios bebês. Nas fantasias inconscientes da menina, o corpo da mãe está cheio de bebês. Ela imagina que eles foram colocados lá dentro pelo pênis do pai, que para ela é símbolo de toda a criatividade, poder e bondade. Atitude preponderante de admiração no que diz respeito ao pai e seus órgãos sexuais. Como ente criador e gerador da vida, acompanha intenso desejo da menina em possuir os seus próprios filhos e ter bebês dentro dela, visto como o mais precioso de todos os bens. Pode observar todos os dias que as meninas pequenas brincam com bonecas como se essas fossem seus bebês. A criança muitas vezes demonstra uma devoção apaixonada pela boneca, que seus olhos se tornem um bebê real, que a seus olhos se torna um bebê real. Uma, uma companheira, uma amiga que faz parte de sua vida, além de carregá-la consigo. A menina pensa sempre nela, como o dia ao seu lado, e se entrega a contragosto quando é obrigada a fazer alguma coisa, outra coisa. Esse desejo experimentado na infância permanece até a idade adulta e contribui muito para a força do amor que a mulher grávida sente pela criança, que cresce dentro de si, e pelo bebê que ela dá à luz. Claro, claro, vamos explicar isso aqui. Quando o Clay fala dessa mulher adulta, né, completa, é no sentido de que ela viveu uma infância, né, de realmente sendo amparada por esse pai e por essa mãe, sendo escutada, sendo desejada, sendo cortejada, e que pôde viver suas etapas sexuais. Uma das etapas sexuais da criança foi o brincar. Brincar é um ato sexual. Então ela pôde ali desfrutar desse brincar de maneira muito salutar. É aquilo que o Freud fala, do desenvolvimento da sexualidade infantil. A criança viveu suas etapas, não houve uma interrupção. Uma vez que há uma interrupção, seja nessa infância ou ou nessa a adolescência, algo ali foi alterado nesse inconsciente, nessa consciência. Ficou um espaço ali em branco, e que é perigoso tenazmente para a vida adulta, seja dessa criança ou desse adolescente. Se houve uma interrupção ali no seu processo sexual de desenvolvimento, vai haver consequências ruins na vida adulta dessa pessoa, seja na sua infância, seja na sua adolescência. Então, Clive vai falar sobre isso, desse desenvolvimento sexual que houve de momento, houve vivências de etapas, mas que foi de maneira salutar. Isso é importantíssimo. A realização adiada de um desejo tão importante tende a torná-la menos agressiva e aumentar sua capacidade de amor, de amar o filho. Além disso, o caráter indefeso da criança e sua grande necessidade de cuidados da mãe exige mais amor do que pode ser dado a qualquer outra pessoa, o que fornece um objetivo para todas as tendências carinhosas e construtivas da mãe. Ou seja, a menina busca na mãe, né, essas referências de amor, de cuidado, e que ela vai projetar isso para o bebê dela. Uma menina que vivenciou esse amor materno, ela vai projetar isso de uma maneira fantasiosa no brincar, que é um ensaio que o próprio Winnicott vai falar, né? Essa questão do brincar é um ensaio e que vai projetar nos bebês, nos seus bebês no futuro. Isso aqui é muito sério, nós estamos discutindo. A parentalidade de ser pai. Apesar de os filhos, de modo geral, não terem
tanta importância para o homem quanto para a mulher, eles desempenham um papel crucial em sua vida, principalmente se o homem está em harmonia com sua esposa. Voltando às raízes mais profundas desse relacionamento, já me referi à gratificação que o homem obtém ao dar um bebê à mulher, uma vez que isso significa compensar os desejos sádicos que tinha em relação à sua própria mãe e fazer-lhe uma restauração. Isso aumenta a satisfação real de criar um bebê e de realizar os desejos da mulher. Uma fonte adicional de prazer e a gratificação de seus desejos femininos ao compartilhar do prazer maternal da mulher. Quando era pequeno, possuía forte desejo em ter filhos como a mãe, o que fortalecia suas tendências de roubar-lhe os bebês. Ao ficar adulto, ele pode dar filhos à mulher, pode vê-la feliz ao lado das crianças. Assim pode se identificar sem se sentir culpado em relação à mulher. Quando ele cuida e dá de comer o bebê, assim como em sua relação com os filhos mais velhos. Entretanto, ele também obtém muitas satisfações em poder ser um pai bom para os filhos. Todos os seus sentimentos protetores, estimulados por sentimentos de culpa relacionados ao início da vida familiar, quando era criança, encontram agora sua expressão mais completa. Mais uma vez, há uma identificação com o pai bom, que pôde ser o pai real, ou seja, o ideal de pai. O outro elemento em sua relação com os filhos é a forte identificação com eles, pois a sua mente compartilha seus prazeres. Além disso, ao ajudá-los em suas dificuldades e estimular seu desenvolvimento, ele revive sua própria infância de forma mais satisfatória. Muito do que se disse a respeito da relação mãe com os filhos em diversos estágios de desenvolvimento também se aplica ao pai. Ele desempenha um papel diferente daquele da mãe, mas suas atitudes se complementam em sua vida de casados e estiver baseado no amor e na compreensão, como se imaginou em toda a sua discussão, em toda essa discussão. O marido também desfruta da relação da mulher com os filhos e, ao mesmo tempo, em, e que ela encontra prazer e compreensão na ajuda do marido. Vamos voltar lá na aula para a gente entender melhor essa relação que homem e mulher. Olha, estágios iniciais do conflito de piano, tá? Vai responder a esse texto aqui. Um homem cuja castração deu certo foi amado e desejado por esses pais. Cresceu em um lar onde via esse pai amar essa mãe, onde via essa mãe amar esse pai. Porque em tendência, em estágio de crise de piano, a Melanie Klein vai dizer que esse homem está tão mal resolvido com a vagina e o útero da mãe, que ele pode até aparentemente ser bem sucedido financeiramente, intelectualmente, mas ele vai sempre rivalizar com a mulher. E também inverso, né? Essa mulher vai tentar rivalizar com o homem. É uma relação sofrida. É uma relação sofrida. Um homem que viveu seu complexo de castração edipiano de forma salutar, ele vai querer transferir para os filhos e para o casamento o que ele viveu na infância, uma felicidade. Agora, um homem que precisa o tempo todo vivendo uma relação maltratando, machucando, ferindo esse outro, né? Sendo um péssimo pai, né? E precisando de um ego auxiliar para cuidar desses filhos, é, é uma pessoa muito fracassada, né? Muito odiada, muito desprezada. Fala aí de um pai muito odiado, muito não desejado pelos pais. Tão fraco esse pênis desse homem que ele precisa de um ego auxiliar para dar suporte para ele. Porque ele não tem, ele só consegue
se sentir homem se ele for agressivo, se ele for violento, né? É aquilo que Lacan fala, né? Esse pau mole, né? É o que a gente vê hoje aí. Uns precisam do financeiro para se sentir homem, outros precisam do intelectual para se sentir homem. Então, eu vou demonstrar que eu sou forte, que eu vou humilhar essa mulher, eu vou rivalizar. Nossa, não entendeu nada. É muito frágil, muito fraco. É o que a gente tem hoje, né? Esse modelo de homem que a Klein, o Winnicott fala, é muito raro hoje. Muito raro, né? Muito raro. Dificuldade nas relações familiares. Como já sabemos, não encontramos todos os dias uma vida familiar harmoniosa, como aquela sustentada na descrição feita anteriormente. Ela depende da feliz coincidência de circunstâncias e fatores psicológicos, principalmente de uma capacidade para o amor bem desenvolvida em ambos os parceiros. Quando fala aqui de capacidade, gente, é sustentar. Só muda o discurso em Lacan. Essa capacidade de amar fala aí de sustentar esse amor, sustentar essa relação. Dificuldades nas relações familiares, como já sabemos, não encontramos todos os dias, né? Uma vida familiar harmoniosa. Ela depende da feliz coincidência de circunstâncias e fatores psicológicos, principalmente de uma capacidade para o amor bem desenvolvida, onde eu falei ainda há pouco sobre a questão de sustentar esse amor, né? É, podem surgir dificuldades de todos os tipos, tanto na relação entre marido e mulher, na relação com os filhos. Darei alguns exemplos dessas dificuldades a seguir. A individualidade da criança pode não corresponder àquilo que os pais desejam. Cada parceiro pode querer inconscientemente que a criança seja como um irmão ou uma irmã do passado. Esse desejo, obviamente, não pode ser satisfeito no caso de ambos os pais. E às vezes nem mesmo de um só. Além disso, se um dos parceiros sentiu forte rivalidade e ciúme em relação aos seus irmãos, isso pode se repetir no que diz respeito aos efeitos ao desenvolvimento de seus próprios filhos. No caso aí, quando o pai e a mãe rivaliza com o filho, está falando suas questões edipianas com relação a seus irmãos, né? Um pai que tem ciúme da relação do filho com a mãe, ou a mãe que tem ciúme da relação da filha com o pai, está falando ali de uma questão dela, da sua infância mal resolvida e pianamente com seus irmãos, e que faltou ali a figura dos pais como figura castradoras para botar ali uma harmonia. Então, essa coisa do pai, né, que rivaliza com o filho, essa coisa da mãe que rivaliza com a filha, menosprezando ela, colocando ela para baixo, né, e sempre anulando a imagem dela de menina, fala de uma questão de pena muito mal resolvida e que essa pessoa ainda continua nesse lugar. Postos de dificuldades, né? Cara, então, além disso, um dos parceiros sentiu forte rivalidade e ciúme em relação aos seus irmãos. Isso pode repetir. Outra situação difícil surge quando os pais são muito ambiciosos e desejam se reafirmar e reduzir seus próprios medos por meio dos êxitos dos filhos. Algumas mulheres, por sua vez, não conseguem amar e aproveitar a posse dos filhos porque se sentem muito culpadas em sua fantasia por terem tomado o lugar da mãe. Uma mulher desse tipo pode ser incapaz de cuidar do próprio filho, deixando aos cuidados de babás e de outras pessoas, que em sua mente consciente representam a mãe, devolve
desse modo as crianças que desejava roubar dela. Esse medo de amar o filho, que obviamente prejudica o relacionamento com a criança, pode ocorrer tanto nos homens quanto nas mulheres, e provavelmente afetará as relações mútuas entre marido e mulher. Então, essa mãe que agora tem a mãe moderna, né, e que usa de desculpa, né, eu tive que trabalhar, né, para trazer o pão. É o medo de amar. Ela quis tanto ter filhos, né, como a mãe, que ela, numa questão mal resolvida de pianamente, sexualmente, ela abre mão dessa criança, ela vai aí sucatear essa educação e dá para uma babá que inconscientemente representa aí a mãe dela, né? Cuida do bebê, né? E esse medo de amar, né? De sustentar esse amor, né? É aquela mãe, aquele pai que troca a criança, né? É, 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 pelo trabalho ou pelos estudos. Não, eu preferi não ser mãe. Nossa, quanta covardia esse discurso, né? A gente escuta muito isso hoje, né? É uma coisa que a gente tem que tomar cuidado quando nós escutamos isso aí na internet. Não, eu optei por não ser mãe. Optou ou está no desejo de alguém, né? Optou ou está no desejo de alguém. A escolha do parceiro amoroso, a psicanálise demonstrou que é um profundo motivos inconscientes que contribuem para a escolha do parceiro amoroso e que tornam duas pessoas atraentes, sexualmente satisfatórias, uma para a outra. Os sentimentos do homem pela mulher são sempre in- influenciados por ligação inicial com a mãe. Mais uma vez, porém, esse elemento será mais ou menos inconsciente, se manifestará de forma muito disfarçada. O homem pode escolher como parceira amorosa uma mulher que possui características completamente opostas às da mãe. A aparência de sua amada pode ser completamente diferente, mas sua voz e algumas características da sua personalidade podem estar de acordo com as impressões arcaicas que ele tinha da mãe e se tornam atraentes para ele. Ou então, justamente porque quer fugir de uma ligação forte demais com a mãe, ele pode escolher uma mulher, uma parceira que seja o oposto dela. Então, tem aqui duas questões, né? Mas o Freud vai dizer que é muito raro filhos escolherem parceiros que não têm nenhuma ligação é, é, inconsciente com a figura dos pais. Aí vai falar de uma ruptura de ego. O Freud vai dizer que é muito raro. Mas mesmo aquele que foge de maneira de rejeição dessa mãe, né, que atrás desse ódio há ali amor, ele vai muitas vezes casar com a própria mãe, né? A não ser que haja ali um trabalho de elaboração, de romper com esse ego com esse ego da mãe, né? Então, seja ele ou seja ela, vai casar com alguém que lembra aí características desse pai ou dessa mãe, né? Vai buscar aí. Muitas vezes, no decorrer do evento, uma irmã ou uma prima toma o lugar da mãe nas fantasias sexuais, nos sentimentos de amor do menino, né? É óbvio, lembra que eu falei com vocês que o Bill vai falar, né? Que esse irmão que tem rivalidade com outro, há ali um sentimento de amor, há ali um sentimento forte de, de paixão. Ele pode, muitas vezes, edipianamente, abrir mão dessa mãe e eleger essa irmã, já que ele a ama e não pode tê-la como mulher, eleger uma mulher que lembra essa irmã, ou que lembra essa prima, ou mesmo uma amiga, né? Ama tanto essa amiga e ele egoicamente não tem aí forças para dizer que a ama, né? E pode haver vários fatores psíquicos que ele pode eleger aí uma mulher que lembre essa irmã, essa prima, essa tia, essa avó ou essa amiga como o seu objeto de amor. É óbvio, é óbvio que a atitude baseada nesses sentimentos será muito diferente daquela do homem que busca principalmente é, traços maternais da mulher.
Como assim? O homem cuja escolha é influenciada por sentimentos relacionados à irmã também pode procurar traços maternais em sua parceira amorosa. Influência inicial de várias pessoas no ambiente da criança cria uma grande variedade de possibilidades. Uma babá, uma tia, uma avó podem desempenhar um papel importante nesse sentido. Ao levarmos em conta a influência exercida pelas relações iniciais numa escolha posterior, não podemos, é claro, esquecer que a impressão da criança teve da pessoa amada na época e as fantasias que criou a seu respeito, que ela deseja reencontrar esse relacionamento amoroso posterior. Além disso, a mente consciente associa as coisas a partir de critérios ignorados pela mente consciente. Por isso, impressões de vários tipos, completamente esquecidas, reprimidas, contribuem para tornar uma pessoa mais atraente do que a outra, não só em termos sexuais, para o indivíduo em questão. Então, é, é, aqui, seja ele ou ela, vai buscar de uma forma inconsciente do que está reprimido ali, alguém que lembre de uma forma tipiana traços daquela pessoa cuja criança teve ali uma paixão, teve ali um amor. Pode sim desenvolver. Então, lembrando que é sempre de maneira inconsciente, tá, gente? É sempre de maneira inconsciente. A conquista da independência, também falei principalmente das relações íntimas entre as pessoas. Agora passaremos para as manifestações mais gerais do amor e as maneiras como ele é, participa de interesses, de atividades de todos os tipos. O apego inicial da criança ao seio da mãe, ao seu leite, forma os alicerces de todos os relacionamentos amorosos pelo resto da vida. Vou ler de novo. O apego inicial da criança ao seio da mãe e ao seu leite forma os alicerces de todos os relacionamentos amorosos pelo resto da vida. Então, o que nos torna seres sociais nos relacionamentos é a partir do seio da mãe. É o seio da mãe que vai nos socializar. É o seio da mãe que vai nos sexualizar. É o seio da mãe que vai nos deixar mais sexy, mais atraente, mais gostosos, mais gostosas. É o seio da mãe. Então, pode acontecer de uma pessoa ser antissocial, tá falando do seio da mãe. Pode acontecer de encontrar uma pessoa assexuada, tá falando do seio da mãe. Então, é o seio da mãe ali a matriz das relações amorosas, né? Mas o que consideramos o leite da mãe é simplesmente um alimento saudável e adequado. Chegaremos à conclusão de que ele poderia facilmente ser substituído por outros alimentos igualmente apropriados. No entanto, o leite da mãe, que é a primeira substância a saciar as ânsias de fome do bebê, e é oferecido pelo seio que ele passa a amar cada vez mais, adquire um valor emocional incalculável. O seio e o seu produto, que são os primeiros a fazer a pulsão de autopreservação do bebê, e seus desejos sexuais passam a representar amor, o prazer, a segurança na mente da criança. A capacidade de substituir psicologicamente seu primeiro alimento por outro é, portanto, uma questão de enorme importância. A mãe pode conseguir acostumar a criança a outros tipos de comida, com maior ou menor dificuldade. Porém, mesmo assim, é possível que o bebê não tenha desistido do intenso desejo por seu primeiro alimento. É possível não ter superado o ressentimento e o ódio de ter sido privado dele, nem de ser adaptado de fato a essa sensação de frustração, caso isso ocorra. Ele pode se tornar incapaz de se adaptar realmente a qualquer outra frustração no futuro. Se ao explorar a mente consciente conseguimos compreender a força e a profundidade dessa primeira ligação com a mãe, e com o alimento que ela fornece, assim como a intensidade com ela permanece na mente consciente do adulto. Podemos nos
Perguntar como é possível que a criança se desprenda cada vez mais da mãe, obtendo gradualmente sua independência. O bebê pequeno, é verdade, já apresenta um forte interesse pelas coisas que ocorrem à sua volta. Sua curiosidade crescente, um gosto de conhecer novas coisas e pessoas, além de um prazer em seus próprios êxitos. Tudo isso parece oferecer à criança a oportunidade de descobrir novos objetos de amor e interesse. Esses fatos, contudo, não são bastante para explicar sua habilidade de se desprender da mãe, pois em sua mente consciente ainda está muito ligada a ela. A própria natureza desse apego tão forte, entretanto, tende a fazer o bebê a se afastar dela, pois dá origem ao medo de perder essa pessoa tão importante, uma vez que a voracidade frustrada e o ódio são inevitáveis. Consequentemente, a criança tem medo de perder da mãe. Assim, na mente inconsciente existe a tendência de desistir dela, da qual se contrapõe o desejo de mantê-la para sempre. Esses sentimentos conflitantes, somados ao crescimento emocional e intelectual da criança, lhe permitem encontrar novos objetos, interesses e prazer, e resultam na capacidade de transmitir o amor, substituindo a primeira pessoa amada por outras coisas e pessoas. E justamente porque este tanto amor pela mãe, porque sente tanto amor pela mãe, que a criança pode mobilizar tantos recursos para suas ligações posteriores. Esse processo de deslocamento do amor é da maior importância para o desenvolvimento da personalidade e dos relacionamentos humanos, ou até mesmo poder-se dizer para o desenvolvimento da cultura e da civilização como um todo. Gente, tá aqui. A independência da criança vai fazer um efeito colateral, né, em sua independência emocional. Não quer dizer que ele não vai ter medo de perder as pessoas que ama, mas vai aí ter aí um desdobramento na sua teia psíquica. Então, quando falamos de a pessoa ter uma certa independência emocional, uma certa independência é, sentimental, financeira, profissional, está falando desse rompimento com o seio da mãe, que também é uma castração, mas de uma maneira mais salutar, de uma maneira mais saudável. Ele é um sujeito desenvolvido psiquicamente, é um sujeito que tem aí suas faculdades mentais, psíquicas, intelectuais desenvolvidas. Então, essa dependência emocional a partir do seio da mãe, que vai aí afetar o seu emocional, os seus sentimentos, vai corroborar para tudo na sua vida. Vida profissional, vida financeira, uma vida amorosa mais feliz. Tem a ver com o seio da mãe. A independência financeira, profissional, sentimental, amorosa, intelectual, sentimental está ligada ao seio da mãe. Olha que coisa rica, olha que coisa profunda. É muito rico, é muito rico. Tudo está ligado à figura da mãe. Os relacionamentos da vida escolar. A vida escolar oferece a oportunidade. Deixa eu beber um pouquinho d'água, meu Deus. Eu estou falando demais. Ô, meu pai, só estou com uma sede aqui. Ô, meu Deus do céu. Até comprei 2 garrafinhas de água com gás. Bom, toma água com gás com limão que vocês vão adorar. Não vão querer outra vida, gente. A vida escolar oferece a oportunidade de desenvolver a experiência já obtida de se relacionar com outras pessoas, fornecendo um amplo campo para novas experiências dessa área. Em meio a um número maior de colegas, a criança pode encontrar um ou vários que respondam melhor à sua estrutura específica do que os irmãos ou irmãs. Essas novas amizades, entre outras satisfações, lhe dão a oportunidade de revisar e aperfeiçoar, por assim dizer, o relacionamento inicial com irmãos, que pode ter sido insatisfatório. A criança pode ter sido agressiva com o irmão mais fraco ou mais novo. Por exemplo,
Ou então pode ter sido principalmente o sentimento de culpa inconsciente por causa do seu ódio e ciúme que o prejudicou a relação. O problema pode se persistir até a vida adulta. A situação insatisfatória pode exercer uma influência profunda mais tarde em suas atitudes emocionais com a pessoa em geral. Como sabemos, algumas crianças não conseguem fazer amigos na escola. Isso acontece porque carregam para um novo ambiente seus conflitos antigos. No caso de outras, que conseguem se libertar suficientemente de seus sentimentos embaraçosos, emocionais e ficar amigas de seus colegas. Percebe-se muitas vezes que há uma melhora em sua relação com os irmãos. Novas companhias provocam a criança que ela é capaz de amar e ser amada. Que o amor é a bondade existe. Inconscientemente, isso é percebido como prova de que ela pode reparar os danos feitos aos outros em sua imaginação ou na realidade. Assim, as novas amizades ajudam a solucionar dificuldades emocionais anteriores, sem que a pessoa tenha uma noção precisa desses problemas iniciais, nem da maneira como estão sendo solucionados. Com esse processo, as tendências de fazer reparação ganham maior espaço. O sentimento de culpa é aliviado e se aumenta a confiança em si mesmo e nos outros. A vida escolar também traz a oportunidade de se fazer uma melhor separação do amor e do ódio do que no pequeno círculo familiar. Na escola é possível odiar algumas crianças ou simplesmente lhes ter a antipatia, enquanto se ama outras. Desse modo, as emoções reprimidas do amor e do ódio, reprimidas por causa do conflito em torno do ódio à pessoa amada, podem encontrar expressão mais completa em direções aceitas pela sociedade. As crianças possuem várias maneiras de formar alianças entre si e desenvolver certas regras a respeito do ponto em que pode ir a expressão do seu ódio ou antipatia pelos outros. Os jogos e os espíritos de equipe associados a eles agem como um fator regulador dessas alianças e na exibição da agressividade. O ciúme, a rivalidade pelo amor e a consideração do professor, apesar de poderem ser muito fortes, são vividos num ambiente muito diferente do de casa. Os professores, de modo geral, estão mais afastados dos sentimentos da criança, trazem para a situação menos emoção do que os pais dividem seus sentimentos entre muitas crianças. Para entender melhor esse texto aqui, eu recomendo para vocês que voltem lá na página 91, 1923, o papel da escola no desenvolvimento libidinal da criança. Quando falo de desenvolvimento libidinal, as relações passam por uma questão libidinal, né? Você só aprende a amar e a odiar através do outro. Não é possível se amar não tendo outro. Não é possível se odiar não tendo outro. Não é possível se respeitar se não tiver esse outro. Então, a escola tem esse papel, né? Às vezes a pessoa fala, nossa, fulano, depois que arrumou essa amizade, ele mudou para melhor, ele está bem diferente, está bem mais calmo. São os efeitos dessa amizade, né? São os efeitos, muitas vezes, desses investimentos libidinais entre amigos e coleguismos. Vai depender, Melanie Klein também vai falar, vai depender o quanto que esse professor também tem aí uma certa sensibilidade para com esses alunos. A Tosco Perral vai dizer que os melhores professores não são aqueles que estão preocupados em passar uma matéria, mas sim em mostrar o caminho do saber para esse aprendiz. Ele não está preocupado em cumprir uma cartilha, mas em mostrar aí o caminho do saber para esse aprendiz. Os relacionamentos na adolescência. Quando a criança atinge a adolescência, a tendência de adorar algum herói, muitas vezes, se expressa por meio da relação com, com alguns professores, ao mesmo tempo que detesta, despreza ou tem antipatia por outros. Esse é outro exemplo do processo de separação entre amor e ódio. Processo que gera alívio, não só porque a pessoa é boa,
ou poupada, mas também porque traz satisfação odiar alguém que o indivíduo acredita ser merecedor desse sentimento. O pai amado e odiado, a mãe amada e odiada, como já observei, são originalmente objeto tanto de admiração quanto de ódio e depreciação. Mas esses sentimentos mistos que, como já sabemos, são conflitantes e opressivos demais para a mente da criança pequena, sendo muitas vezes bloqueados ou submersos, encontram expressão parcial na relação das crianças com outras pessoas, babás, tias, tios e outros parentes, por exemplo. Mais tarde, na adolescência, a maioria das crianças apresentam fortes tendência a se afastar dos pais. Isso ocorre em grande parte porque conflitos e desejos sexuais relacionados a eles voltam a ganhar força. Os sentimentos arcaicos de ódio e rivalidade contra o pai ou a mãe, conforme for o acaso, são revividos com toda a intensidade, apesar de seu motivo sexual permanecer inconsciente. Os jovens tendem a ser muito agressivos e desagradáveis com os pais ou com outras pessoas que se prestam a isso, como empregados, professores, mais fracos e colegas que tem-se antipatia, mas quando o ódio atinge tamanhas proporções, torna-se ainda mais necessário preservar o bem e o amor, tanto por dentro quanto por fora. O jovem agressivo, então, é impelido a encontrar pessoas que ele pode respeitar e idealizar. Professores pelos quais se tem admiração servem muito bem a esse propósito. Os sentimentos de amor, admiração e confiança que se dirigem a eles aumentam a segurança interna, pois, entre outros fatores, parece confirmar na mente consciente a existência de pais bons e uma relação amorosa com eles, e refutando o grande ódio anestesiado e culpa que se tornam tão fortes nesse período da vida. Há crianças, é claro, que conseguem manter amor e admiração pelos pais, mesmo ao passar por essa dificuldade, mas elas não são muito comuns. O que acabei de dizer talvez possa ajudar a explicar a posição peculiar que figuras idealizadas como homens e mulheres famosos, escritores, atletas, aventureiros e personagens imaginários que, tirados da literatura, ocupam na mente das pessoas. Figuras que se tornam alvo de amor e admiração, sem os quais tudo assumiria o aspecto sombrio do ódio e ausência de amor. Estado considerado perigoso para o próprio self e para outros. Então, na adolescência é muito comum elegerem heróis. Não tem nada de errado. E voltamos de novo àquele ponto da Clay. Vai depender o quanto esse professor tem sensibilidade para lidar com essa criança, esse adolescente. Vai depender desse professor. Voltemos de novo ao ponto da, de sustentar o desejo. Esse professor consegue, às vezes uma criança ou adolescente tem uma admiração pelo professor e um carinho que para ele é a última, né? E aí entra o nosso papel como analista. O Winnicott vai dizer, tanto ele que o Bill, que o paciente chega na clínica com a última aposta, que é esse analista. Então, ser escutado pela figura do analista é estar recebendo um lugar que ele não recebeu no seio da família, como pessoa. Isso sim é muito sério, isso sim é importante. O desenvolvimento das amizades. As amizades arcaicas da criança mudam de caráter durante a adolescência. A presença de impulsos e sentimentos muito fortes, típica desse estágio da vida, cria amizade muito intensa entre jovens e principalmente entre membros do mesmo sexo. Tendências e sentimentos homossexuais inconscientes estão subjacentes a esses relacionamentos e muitas vezes provocam atividades homossexuais concretas. Esses relacionamentos são, em parte, uma tentativa de fugir da pulsão que empurra o indivíduo para o sexo oposto e muitas vezes incontrolável.
nesse estágio por diversos motivos internos e externos. Falamos apenas os fatores internos e tomando como, por exemplo, o caso do menino, seus desejos e fantasias ainda estão muito ligados à mãe e às irmãs, e luta para se afastar delas e encontrar novos objetos de amor, está no auge. Tanto no caso dos meninos quanto das meninas, nesse estágio, os impulsos em direção ao sexo oposto são percebidos como um perigo tão grande que a pulsão que impele em direção às pessoas do mesmo sexo tende a ficar mais forte. O amor, a admiração e a adulação que podem tomar parte dessas amizades também são, como já observei, antes uma garantia contra o ódio. Por esses vários motivos, os jovens se prendem com muita força a esses relacionamentos. Nesse estágio do desenvolvimento, a intensificação das tendências homossexuais, quer consciente, quer inconsciente, também desempenha um papel importante na adulação dos professores do mesmo sexo. As amizades na adolescência, como geralmente são muito estáveis. O motivo para isso é a força dos sentimentos sexuais, conscientes ou inconscientes, que participam delas e que se perturbam e as perturbam. O adolescente ainda não se emancipou dos fortes laços emocionais da infância e ainda é dominado por eles mais do que se percebe. Então, é muito comum na adolescência colegas desenvolver uma certa admiração no grupo por alguém, né, que eles elegem como líder, ou aquele amigo em particular que a pessoa confidencia tudo, né, chora com aquele amigo, né, ou chora com aquela amiga, né. Há ali fala ali de sentimentos com relação à família, né? E ela vai fazer essa transferência para a figura do amigo ou da amiga. Então é muito comum. Nossa, eu tive uma amiga na minha adolescência que éramos como unha e carne, né? Tem uma questão ali homossexual? Sim, tem. Né? Mas voltamos de novo àquela questão do bio. Há ali o superego fazendo uma intervenção para que não haja ali, né, entre esses dois rapazes, entre essas duas meninas, ali uma atitude homossexual. Mas existe ali uma questão ali de desejo, de prazer, estar um com o outro. Amizade na vida adulta, né? Pode acontecer também na vida adulta de pessoas do mesmo sexo ter ali uma atração sexual entre eles, né? Duas amigas ou dois amigos, mas que há ali uma questão do superego de fazer uma intervenção. Uma característica da amizade na vida adulta, né? A gente está entrando aqui agora nesse aspecto, é que, ao contrário de um relacionamento amoroso homossexual, apesar de tendências homossexuais inconscientes fazerem parte da amizade entre pessoas do mesmo sexo, os sentimentos afetivos podem ser, em parte, desassociados daqueles de caráter sexual. Estes caem para o segundo plano e, apesar de permanecerem até certo ponto ativos na mente consciente, desaparecerem para todos os efeitos práticos. Essa separação entre sentimentos afetivos e sexuais também se aplica à amizade entre homem e mulher, mas como vasto tópico da amizade é apenas parte do assunto tratado nesse trabalho, examinarei apenas a amizade entre pessoas do mesmo sexo. Mesmo assim, farei apenas alguns comentários de ordem geral. Tomemos, por exemplo, a amizade entre duas mulheres que não dependem muito uma da outra. Uma ou outra talvez precise, de vez em quando, de proteção e ajuda, de acordo com as situações que forem surgindo. Essa capacidade de dar e receber emocionalmente é essencial para a verdadeira amizade. Nesse ponto, elementos de situações arcaicas se expressam de forma adulta. Nossas mães foram as primeiras a nos dar conselhos de proteção e ajuda. Quando crescemos emocionalmente, nos tornamos autossuficientes, deixamos de depender do apoio e do conforto materno. No entanto, o desejo de receber esse tipo de atenção sempre surge em situações difíceis, permanece pelo resto da vida.
Nossa relação com uma amiga, às vezes recebemos e às vezes oferecemos parte do cuidado e do amor de uma mãe. Uma mistura de atitude maternal com a atitude da filha parece ser uma das condições básicas para o surgimento de uma personalidade feminina emocionalmente rica e de capacidade de fazer amizade. Uma personalidade feminina bem desenvolvida implica a capacidade de ter boas relações com homens no que diz respeito a sentimentos afetivos e sexuais. Ao falar da amizade entre mulheres, porém, refiro-me às tendências e sentimentos homossexuais sublimados. Nossa relação com as irmãs podem ter tido a oportunidade de viver e expressar ao mesmo tempo o seno da mãe e a relação da filha. Mais tarde, podemos transpor facilmente essa experiência para amizades adultas. Por que não? Né? Então, duas mulheres que tendem aí a desenvolver uma relação homossexual está se reportando ao cuidado da mãe. Aquela coisa do cuidado. E ela está dizendo aqui, são marcas que vamos carregar para o resto da vida. De novo, vou falar para vocês. Tudo nosso são marcas que trazemos da infância ligada à figura da mãe. Então, uma mulher que tem amizade com outra, tem uma certa admiração, e que está na companhia dessa mulher, que traz um certo gozo, está falando aí de estar revivendo esse gozo com a mãe. E que tem ali uma tendência homossexual. Tem ali uma tendência homossexual ali, bem sublimada, mas ali tem aspectos mais amplos do amor. Desde a mais tenra infância, o processo pelo qual deslocamos nosso amor pelos primeiros entes queridos para outras pessoas, desculpa, gente, se expande para as coisas em geral. Desse modo, desenvolvemos interesses e atividades e colocamos parte do nosso amor que pertencia originalmente às pessoas na mente do bebê. Uma parte do corpo pode representar outra em um objeto, parte do corpo ou pessoas. Desse modo simbólico, qualquer objeto arredondado pode representar o seio da mãe, na mente consciente da criança, por meio de um processo gradual, tudo aquilo que parece emanar bondade e beleza, e que provoca prazer e satisfação no sentido físico, ou mais amplo, pode tomar o lugar desse seio generoso ou da mãe, total na mente consciente. Assim falamos do nosso país como mãe, pois na mente consciente nosso país pode vir a representar nossa mãe, podendo ser amado com os sentimentos tomados pelo empréstimo de nossa relação com a mãe, com ela, para mostrar como esse primeiro relacionamento participa de interesses que parecem muito distantes dele. Tomemos como, por exemplo, o caso de exploradores que partem para novas descobertas, passando por enormes privações e se deparando com graves perigos ou até mesmo com a morte. Nessa tentativa, além do estímulo das circunstâncias externas, muito mais elementos psicológicos estão por trás do interesse pela exploração. Mencionarei apenas um dos fatores inconsciente específico. Por causa de sua voracidade, o menino tem o desejo de atacar o corpo da mãe, percebido como extensão do seio bom. Também tem fantasia de roubar o conteúdo do seu corpo, representando, entre outras coisas, pelos bebês que são vistos. Olha que coisa gostosa, gente. Como, como, como posse preciosa ao mesmo tempo. Seu ciúme faz também ter o desejo de atacá-los. Essas fantasias agressivas de penetrar o corpo da mãe logo se ligam ao desejo genital de ter relações sexuais com ela. O trabalho psicanalítico revelou que a fantasia de explorar o corpo da mãe, criada pela voracidade, pela curiosidade, pelo amor e pelos desejos sexuais agressivos da criança, contribui para o desejo do homem de explorar outros países.
Essa Melanie Klein foi longe nas análises dela, né, gente? Então, essa questão de espírito aventureiro tem a ver com a mãe. Essa coisa de escalar montanha, mergulhar no fundo do mar, explorar o fundo de uma caverna, está ligada aí a essa mãe, a esse desejo e paixão forais para com ela. Ao descrever o desenvolvimento emocional da criança pequena, observei que seus impulsos agressivos dão origem a fortes sentimentos de culpa e, ao mesmo tempo, que a pessoa amada morra. Tudo isso faz parte de sentimentos de amor, reforçando-os, intensificando-os na mente consciente do explorador. Um novo território representa uma nova mãe, aquela que substituirá a perda da mãe real. Ele busca a terra prometida, é a terra onde corre leite e mel. Já vimos que o medo da morte da pessoa mais amada faz a criança se afastar até certo ponto dela. Ao mesmo tempo, ele gera um impulso de recriá-la e de encontrá-la novamente em cada novo projeto. Vemos aqui uma manifestação de tentativa de fugir da mãe e, simultaneamente, de manter o apego original a ela. Então, eu sou apaixonado pela minha profissão. Eu sou apaixonado por aquilo que falo. Tá falando da mãe, né? O que eu faço com muito carinho. Mãe, né? Então, todo êxito profissional, financeiro, todo desenvolvimento emocional, sentimental, psico-intelectual, sócio e ético e sociopolítico está ligado à figura da mãe, né? Nossa pátria mãe, o Brasil, nossa pátria mãe, né? Assim como diz um patriota, está falando da figura da mãe, né? Esse ódio que eu tenho do meu país, da mãe, essa coisa de trair o meu país, é a mãe. Eu odeio tanto a minha mãe que odeio o meu país. A conquista de um terreno, fui comprar uma casa nova, fui ver um apartamento para comprar, vou entrar para o meu cantinho, o útero da mãe. E que Lacan vai apresentar-se como o grande outro, a mãe, né? Olha que coisa gostosa, né? Que aula gostosa, né, gente? Aula maravilhosa e profunda, né? E olha que eu não estou colocando aqui tudo que eu pesquisei, né? Com muito carinho. A agressividade arcaica da criança estimula a pulsão de compreensão e restauração de colocar de volta dentro da mãe as coisas boas que roubou em fantasia. Esse desejo de fazer compensação mais tarde se funde ao impulso exploratório, pois, ao encontrar novas terras, explorar oferece algo ao mundo em geral, em algumas pessoas em particular. Em sua tarefa exploratória, ele expressa tanto sua agressividade quanto a pulsão de reparação. Ao descobrir um novo país, a agressividade é utilizada na luta contra elementos e na tentativa de vencer todo tipo de dificuldade. Às vezes, porém, a agressividade se manifesta de forma mais clara. Isso acontecia principalmente no passado, quando as populações nativas eram vítimas da crueldade impiedosa de pessoas que não se limitavam a fazer explorações, mas também conquistavam e colonizavam. Parte dos ataques fantasiosos arcaicos contra os bebês imaginários dentro do corpo da mãe, assim como o ódio concreto contra irmãos recém-nascidos, encontrava sua expressão real na atitude contra os nativos. O desejo de restauração, porém, manifestava-se na tentativa de repovoar o país com pessoas de sua própria nacionalidade. Podemos ver, então, que no interesse pela exploração, quer a agressividade se manifesta abertamente, quer não. Vários impulsos, emoções, como a agressividade, o sentimento de culpa, o amor e a pulsão de reparação, podem ser transferidos para outra esfera muito distante da pessoa original. Então, até uma exploração, né, de uma nação, a conquista de uma terra prometida, a compra de um terreno, a construção
de um imóvel fala dessa mãe. Trazemos marcas e demarcações profundas sobre a mãe. Se você quiser entender um pouco mais esse texto que eu estou trazendo para vocês aqui, eu recomendo como leitura, e eu coloquei na ementa para vocês lá o livro A Grande Mãe, de Eric, não, Eric não, desculpa, gente, de Eric Neumann, isso mesmo, eu quase que pronunciei Eric Fromm, mas não chegou a completar o ato falho. Eric Neumann, discípulo de Carl Gustav Jung, que esse era um projeto Jung, e Jung passou para ele, que foi a pesquisa sobre a grande mãe, vai explicar sobre essas questões aqui. Sentimentos de culpa, amor e criatividade. Como procurei mostrar, os sentimentos de culpa é um incentivo fundamental para a criatividade. E o trabalho em geral, mesmo mais simples. No entanto, se for intenso demais, ele pode ter o efeito de inibir interesse e atividades produtivas. Essas conexões complexas começaram a ficar claras com a psicanálise de crianças pequenas, que é o terceiro volume que iremos estudar próximo ao final do ano. No caso das crianças, quando a psicanálise atenua medo de vários tipos, impulsos criativos que até então permaneciam dormentes começam a vir à tona, manifestando-se em diversas atividades, como o desenho, brincadeira com a massa, de modelar, a construção de casinhas e a fala. Esses medos trouxeram um crescimento dos impulsos destrutivos, assim, quando os medos são aliviados. Os impulsos destrutivos também se reduzem ao lado desses processos. Também ocorre uma diminuição gradual do sentimento de culpa e da ansiedade em torno da morte da pessoa amada, antes pesados demais para serem suportados pela mente da criança. Agora eles se tornam menos intensos e mais fácil de controlar. Isso tudo tem efeito em aumentar a preocupação da criança com outras pessoas e estimular a pena e a identificação com elas. O que, por sua vez, traz um aumento do amor, o desejo de fazer reparação, intimamente ligado à preocupação com a pessoa amada e a ansiedade em torno de sua morte. Agora pode expressar de forma criativa e construtiva. Na psicanálise de adultos também se pode observar processos de mudança desse tipo. Então, os sentimentos de culpa e o amor e a criatividade fazem parte dessa construção e desenvolvimento aí da criança. Como ela vai fazer uma reparação de tudo isso através da arte, mas envolve amor. Então, muitas coisas que fazemos está ligado diretamente, inconscientemente, à figura da nossa mãe. O relacionamento com nós mesmos e os outros, né? Esse capítulo é maravilhoso, é muito gostoso, gente. Maravilhoso, gente. Nessa sessão, tratei de alguns aspectos do amor do indivíduo e sua relação com outras pessoas. Não posso encerrar esse trabalho, porém, sem antes tentar lançar alguma luz sobre o mais complicado de todos os relacionamentos, aquele que mantemos com nós mesmos. Mas o que somos nós? Tudo de bom e tudo de mal pelo que passamos desde os primeiros dias de vida? Tudo que recebemos do mundo externo e tudo que sentimos no mundo interno? Experiências felizes e tristes? As relações com as pessoas, atividades, interesses e pensamentos de toda sorte? Ou seja, tudo o que vivemos, tudo isso faz parte de nós mesmos e ajuda a construir nossa personalidade? Sim. Se, se fosse possível apagar algumas de nossas relações do passado com todas as memórias que estão associadas, todos os sentimentos que despertaram, como nos sentimos empobrecidos e vazios? Quanto amor, confiança, gratificação, conforto e gratidão que recebemos e retribuímos, estaríamos perdidos para sempre. Muitos de nós não gostaríamos nem de perder algumas de nossas experiências dolorosas, pois elas também contribuíram para enriquecer nossa personalidade.
Várias vezes chamei atenção nesse trabalho para a importância e influência que nossos relacionamentos mais antigos exercem sobre os posteriores. Agora eu gostaria de mostrar como essas situações emocionais mais arcaicas influenciam a forma fundamental nosso relacionamento com nós mesmos. Mantemos as pessoas que amamos no altar da nossa mente. Em algumas situações difíceis, sentimos que somos guiados por elas e às vezes nos perguntamos como elas comportariam e aprovariam ou não nossas atitudes. A partir de tudo o que já afirmei, antes podemos concluir que essas pessoas que admiramos tanto representam, em última análise, os pais amados e venerados. Já vimos, contudo, que não é fácil para a criança estabelecer uma relação harmoniosa com eles, e sentimentos arcaicos de amor são seriamente inibidos e perturbados por impulsos de ódio e pelo sentimento de culpa inconsciente que estes despertam. Os pais, é verdade, podem ter oferecido pouco amor e compreensão, o que tenderia a aumentar todo tipo de dificuldade, impulsos e fantasias destrutivos, medos e falta de confiança, sempre ativos da criança pequena, mesmo em circunstâncias mais favoráveis, são necessariamente intensificados por condições desfavoráveis e experiências agradáveis. Além do mais, isso também é muito importante. Quando a criança não é feliz no início de sua vida, ela terá dificuldade de criar uma atitude esperançosa, além de amar e confiar nas pessoas. Isso não significa que a capacidade da criança para amar e ser feliz se desenvolva em proporção direta com qualidade de amor que ela recebe. De fato, há crianças que criam eternamente severas e cruéis dos pais em sua mente inconsciente. O que perturba em sua relação com os pais reais e com as pessoas em geral, mesmo quando estes não lhe dão muito amor e carinho. No entanto, as dificuldades mentais da criança muitas vezes não são diretamente proporcionais ao tratamento desfavorável. Se, se por motivos internos que variam do indivíduo para indivíduo, ela tem pouca capacidade de suportar frustrações e agressividade. O medo e o sentimento de culpa são muito fortes. As falhas dos pais e principalmente os motivos por trás dos erros que contêm podem ser exagerados e distorcidos na mente da criança, que passa a ver os pais e outras pessoas à sua volta como gente extremamente severa e cruel. Nosso próprio ódio e medo e desconfiança tendem a criar na nossa mente consciente figuras assustadoras e rigorosas dos pais. Esses processos estão ativos em diferentes graus dentro de cada um de nós, pois todos temos que lutar de uma maneira ou de outra com medos e sentimentos de ódio. Assim, pode-se perceber que a qualidade e impulsos agressivos, medos e sentimentos de culpa que surgem em parte por motivos internos exercem uma influência importante sobre a atitude mental predominante que desenvolvemos. Então, para nos entendermos, sabermos mais sobre nós, a resposta está nos pais. Por que sou assim? Mas não quer dizer que não há possibilidade de reescrever essa história. Nesse capítulo tão especial que eu trouxe para vocês hoje, Amor, Culpa e Reparação, que é a temática central desse livro, e que faltam 2 aulas para acabar esse volume, semana que vem terminamos essa obra, vai falar dessas marcas que trazemos desde o útero, pós-útero, dessa mãe. Marca e demarcação, como diz Eric Neumann no seu livro A Grande Mãe, e que está em toda a nossa vida, amorosa, profissional, financeira e aventureira. Nós temos marcas e demarcas dessa mãe. E vamos morrer com essas marcas. E vamos repassar essas marcas para nossos filhos e nossos netos. Numa transmissão transgeracional psíquica inconsciente.
Eu espero que essa videoaula, meu querido aspirante à psicanálise, ela tenha te dado um norte, embora o assunto seja profundo e de muita riqueza, mas é, mas que dá um norte para todos nós. Então, desde já, muito obrigado a você e até a próxima videoaula. Qualquer dúvida sobre esse capítulo, por favor, não deixe de perguntar no grupo e vamos aí fazendo trocas sapienciais psicanalíticas. Até a próxima videoaula, aula, gente linda.